Bíblias abertas, vamos lá. 1 Coríntios 3, nós vamos ler juntos do 1 ao 15. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite, não alimento sólido, pois não estavam em condições de recebê-lo. Tampouco agora estão, porque ainda são carnais. Pois, visto que há inveja e desavença entre vocês, não é certo que são carnais e estão agindo meramente com critérios humanos? Quando alguém diz, eu sou de Apolo, e o outro diz, eu sou de Paulo, o outro diz, eu sou de Apolo, não é porque estão agindo meramente com critérios humanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas somente Deus, que dá o crescimento. O que planta e o que rega têm um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode pôr outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre este alicerce usando ouro, prata, pedras, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz. Ela será revelada pelo fogo, e o fogo provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, este receberá uma recompensa. Se a obra que alguém construiu for consumida, este sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Amém? Até aqui? Vamos lá. Queridos, vamos entender um pouco o que está acontecendo nessa igreja e que Paulo se refere a ela como uma igreja, então, imatura e carnal. E eu acho forte porque Paulo está dizendo, olha, eu já falei a vocês não tinham condições de receber alimento sólido e vocês continuam nessa mesma posição. São imaturos e carnais. E vamos lá, nós temos que conversar sobre algumas coisas aqui. E eu achei interessante, queridos, como nós observamos as cartas de Paulo dentro do contexto, da realidade de cada igreja, e nós podemos, claro, fazer várias associações a respeito das igrejas que nós conhecemos e que nós vivemos. E nós vamos nos identificar com algumas coisas e com outras não. Facilmente nós apontamos para aquelas pessoas que são também imaturas, nós reconhecemos aquelas que são imorais, aquelas que vivem um ambiente de facção, de divisão. E se a gente olha com um panorama geral, nós sabemos que a realidade da igreja de Jesus é muito semelhante ainda como essa igreja. Claramente facciosa, invejosa, imatura, não é mesmo? E eu fico pensando, puxa, quantas vezes, quantas cartas seriam escritas para nós e Paulo nos alertando sobre as mesmas coisas. Que difícil seria, né? Se a gente, às vezes, lida com as pessoas com essa realidade que parece que não sai do lugar, não cresce nunca, você ensina, você corrige, você disciplina, e está lá tendo que bater nas mesmas teclas, né? Do tipo, puxa, a maledicência é pecado, você vai no inferno, você vai para o inferno. Vai no, né? Como se fosse fazer uma visita.
você vai para o inferno. Aí você fica batendo, então, para de fazer fofoca, isso é pecado. Então, se veste modestamente, porque você pede tropeço para o seu irmão. Você fica numa canseira, porque você está sempre falando as mesmas coisas. E a gente se vê, muitas vezes, como Paulo, tendo que dizer, olha, eu queria chegar com uma coisinha mais sólida, mas estamos aqui tendo que, né, dar um leitinho, porque não sai do lugar, não é? E a verdade é que, claro que nós temos que olhar primeiramente para a nossa vida. Será que toda vez que o Senhor nos encontra, se manifesta a nós no secreto, no devocional, no dia a dia, nos cultos, nas reuniões, será que Ele nos encontra no mesmo lugar também? Vamos lá, filhos, vamos crescer, vamos avançar, vamos corresponder. Eu tenho isso para você, olha para mim, olha para aquilo que eu tenho para você. Tira o olhar do teu irmão, para com essa picuinha, deixa de confusão. Vamos olhar para aquilo que importa. O que será que o Espírito sussurra a nós toda vez que nós dispomos o coração para ouvi-lo? Será que Ele tem encontrado em nós filhos e filhas que estão crescendo ou filhos e filhas que ainda precisam amadurecer em diversas áreas das quais Ele já falou, já apontou, já alertou, já bateu, já corrigiu e a gente continua como uma criança birrenta em muitos aspectos, não é mesmo? Mas, enfim, esse é o contexto, então, que Paulo está falando dessa igreja. E ele posiciona e dá um alerta. E deixa claro, quem nós somos, afinal de contas? Olha, entendam, vocês estão agindo de uma maneira imatura, vocês são infantis, carnais, e vocês precisam entender quem vocês são, quem nós somos. Então, quando a gente olha para os textos, a gente começa a perceber que ele mostra claramente que todos nós somos o quê? Servos. Todos nós temos uma participação, porque o próprio Jesus veio para servir e fazer aquilo que o Senhor pediu a ele que fizesse e nos comissionou, todos nós, não é mesmo? Então, ele vem no texto nos humilhar, dizer, olha, quem é Paulo, quem é Apolo? Não são nada. Alguém aqui é alguém? Ninguém é. Nós só somos servos. Então, para de atribuir a pessoas, para de nomear, para de posicionar as pessoas que não são nada. Eu não sou ninguém, você não é ninguém, ninguém. Certo? Então, ele posiciona. Vai lá? Vai para o texto. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é porque estão agindo meramente com critérios humanos. Ele está falando, vocês estão olhando com os olhares humanos, com a mentalidade humana. Pare de olhar para os homens. Afinal de contas, quem é? Apenas servos. Então, ele vem posicionar todos ali. Inclusive ele mesmo. Ele nos tira da posição de ser alguém para dizer, você não é nada, você é servo. Nos humilha. E por outro lado, se ele nos posiciona e nos humilha, ele nos responsabiliza. Eu acho poderosa a palavra de Deus. Porque da mesma maneira que ele diz, você não é ninguém, mas você é alguém por meio de. Então, ele entrega uma responsabilidade. Verso 5 diz, afinal de contas, quem é Paulo? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Apolo, quem é Paulo? Apenas servo, por meio dos quais. Então, ele vai usar você. Você será usado. Grifa na sua Bíblia. Por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor deu a cada um. Então, ele nos posiciona em humilhação, vocês são servos, por meio de vocês, o Evangelho será espalhado.
a mensagem será levada. Vocês têm um chamado, vocês têm uma comissão. Entende? Que Ele nos tira do orgulho e também quer nos tirar da passividade. Porque Ele não quer que você pense que é alguma coisa ou alguém para fazer algo. Mas Ele nos humilha e diz: se pareça então com aquele que diz: aprenda de mim que sou manso e humilde, e então faça, e então corresponda, então obedeça, então cumpra aquilo que você foi chamado a fazer. Para com essa confusão de ficar olhando um para o outro, dizendo: eu sou do fulano, eu sou do ciclano, eu faço isso, eu faço aquilo. Ei, nós fazemos por meio de. É o poder do Espírito que opera em nós. Pela graça e a misericórdia, que Ele poderia ter usado os anjos para anunciar, mas Ele nos escolheu. Isso é poderoso, não é mesmo? Nos humilha e nos posiciona. Nos tira do orgulho e da passividade. Esse é o poder do Senhor sobre nós. Então já não somos nada, não é mesmo? E quando a gente vai lá para o verso 10, ele diz: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e o outro está construindo sobre ele. Então eu lancei o alicerce é Cristo Jesus, Ele é a base, Ele é o fundamento. E outros estão lançando sobre esse alicerce. Contudo, veja como, diga como, constrói. Agora, se a gente pudesse ter uma conversa rasgada aqui, abrir o coração, falando sobre a sua cooperação, porque Paulo vai chamar justamente todos nós como cooperadores de Deus. Se você pudesse rasgar aqui a forma com que você tem cooperado com aquilo que o Senhor está construindo, o que você poderia dizer? O que você tem feito? Como você coopera? Eu não quero abrir a conversa, mas eu quero que a sua mente agora comece a pensar. Comece a analisar. Honestamente. Como você tem cooperado com aquilo que o Senhor quer fazer, está fazendo? Ou ainda tem para fazer. Porque a minha preocupação, queridos, que se inicia mais um ano, e nós estamos muitas vezes movidos pelas circunstâncias, pelos novos projetos, ou estamos apáticos, indiferentes, não entendendo, não discernindo para onde o Senhor está indo, o que Ele está fazendo, e nos perdemos em nós mesmos. Nos perdemos nos nossos próprios interesses, nos nossos alvos, nos nossos objetivos, e muitas vezes mascaramos como algo da parte do Senhor, no sentido de: puxa, eu estou cumprindo a missão na minha faculdade, eu estou cumprindo a missão na minha família, eu estou cumprindo a missão no meu trabalho. Mas será que de fato, como eu estou construindo, está agradando o Senhor? E no meio do processo de purificação, está sobrando o quê? Será que você está sendo aprovado naquilo que você está fazendo e onde você está fazendo? E nós devemos abrir espaço para que o Espírito Santo hoje nos convença, nos conduza ao lugar de arrependimento daquilo que nós estamos produzindo e fazendo pelas nossas próprias mãos, ou mesmo sendo enganados, conduzidos pelo próprio diabo, que muitas vezes abre portas, atalhos, meios que nós entendemos ser da parte de Deus, ou mesmo não cogitamos, porque existem aquelas pessoas que entendem que tem que fazer aquilo que tem que ser feito e não estão muito preocupados em procurar a vontade de Deus para a sua vida. Entendem que só tem que ir lá e fazer? Quando a Bíblia é cheia de textos falando a respeito do discernir a vontade de Deus para a sua vida. E eu não acho que Deus é um Deus que trabalha por atacado simplesmente. Ele é um Deus pessoal, que fala aos corações.
que aponta o caminho, que diz sim o que tem que ser feito, aonde você vai trabalhar, com quem você vai casar. Ele vai dizer, se você quiser ouvir. Ele é um Deus relacional. Ele não está aqui fazendo uma execução em massa. Vamos lá, trabalhem para mim, me sirvam. Não. Ele trabalha, trata e prova cada um. A Bíblia fala que todos nós prestaremos contas diante dele. Tudo será provado. Mas como fazemos, importa para ele também. Não é só sobre fazer um belo projeto. Não é só participar de uma campanha missionária. Não é participar de um evento. Não é participar de um ministério na casa. É sobre como participamos. A condição do nosso coração, do nosso interior, a forma. Então, aqui nesse texto, basicamente, quando ele fala sobre ser provado ali pelo fogo, ele está dizendo, olha, existe uma recompensa. E a forma com que você faz importa. Porque ou você vai sofrer prejuízo, ou você vai ser recompensado. Então, não é só se envolver no voluntariado, não é só se envolver no chamado, não é só corresponder ao ministério. É como eu estou fazendo todas essas coisas. Como eu estou me sentando à mesa, como eu estou me envolvendo nas lives, como eu estou vivendo família. Tudo isso importa para o Senhor. E é claro que quando a gente olha por esses materiais, eles são muito simbólicos, muito significativos. Se a gente fosse passar por cada um deles, dava mais uma mensagem. Mas basicamente, vamos separar aqui ouro, prata, pedras preciosas, da madeira, do feno e da palha? Pode ser? Porque quando a gente olha para aquilo que está sendo feito, nós precisamos considerar então, como eu estou fazendo? E será que é prata, ouro? Ou seja, tem valor? Existe pureza? Porque todas essas pedras, elas são purificadas ou são forjadas, elas são preparadas, elas passam por um processo e tem o seu valor. Então, o que eu estou fazendo para o Senhor está sendo ali mensurado, julgado, recebido. Quando a gente olha para essas pedras que têm um valor de durabilidade, um processo de refinamento, elas têm então para o Senhor a lapidação e têm então uma importância, um peso. Quando a gente entende que o que está fazendo para o Senhor tem um valor e Ele está recebendo, importa sim a forma que eu estou fazendo. Quando a gente olha o feno, ele é aquele que cresce rápido e seca rápido, não é mesmo? O que eu estou fazendo, será que tem esse valor e o peso eterno? Ou é algo carnal, passageiro, sem valor exatamente? Eu estou fazendo por fazer. Quando a gente fala da palha que o vento sopra, espalha rápido, também tem que ser avaliado. Será que aquilo que eu estou fazendo é passageiro? É com a intenção de obter os meus benefícios ou alimentar o meu ego? Eu estou cultivando algo que é genuíno, verdadeiro, que veio da parte do Senhor? Ou eu estou apenas tapando aqui, cobrindo ali, com a oportunidade que surge? E quando a gente olha para a madeira, e todos esses itens, palha, feno e madeira, a verdade é que queimam muito rápido. Acabam muito rápido.
Então, além do seu pouco valor, não ter peso, não ter relevância ou importância, podem nos trazer prejuízo. E isso tudo vai me lembrar justamente aos dois tipos de sabedoria que é mencionado lá em Tiago. Tiago 3, pode abrir comigo, do 13 ao 17. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre pelo seu bom procedimento e por meio de obras praticadas como? Com humildade, que provém da sabedoria. Então, mais uma vez, nós temos um alerta da importância do bom procedimento e também das obras que devem ser praticadas com o caráter de Cristo, com a humildade de Cristo. Ok? Que provém do quê? Sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amargura, ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria, entre aspas, não vem do alto, mas é terrena, humana e... Vocês não estão lendo? Pode falar alto. Demoníaca. Então, esse sentimento de inveja, ambição egoísta, esse tipo de sabedoria, ela é terrena, humana e demoníaca. Lembra muito ao que o Paulo estava alertando Corinto, não é? Dizendo para a igreja de Corinto, vocês têm inveja, facção no meio de vocês aí. Está uma confusão. Vocês são imaturos. E esse é o tipo de sabedoria demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. Em outras versões, você vai ter sentimento faccioso, não é? No entanto, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, o quê? Pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Então, é como se a gente pudesse separar também as obras do ouro, da prata e das pedras preciosas, da obra com feno, madeira e... Vocês não estão aqui? Palha. Vamos lá, eu separei duas categorias aqui. Primeiro era o quê? Pois bem. A segunda tem o quê? Maravilhoso. Agora nós estamos falando de duas sabedorias. Que uma é humana, carnal, não é mesmo? Que ela é demoníaca. E a outra sabedoria tem toda uma outra característica, que é o coração de quem está oferecendo, entregando para o Senhor de maneira agradável, porque ela é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. É a forma que eu devo oferecer ao Senhor. E aqui está. Como nós estamos oferecendo para o Senhor a nossa cooperação como igreja? O que você está fazendo no seu ministério ou na sua cadeira, porque tem pessoas aqui que só estão sentando no momento. O que você está fazendo e como você está fazendo? Será que passando essa peneira daquilo que você está fazendo vai corresponder, vai resplandecer pureza?
Será que nas conversas você é amável? Você é pacífico? Ou você bota lenha na fogueira? Ou você incita a confusão? Ou você promove o sentimento faccioso? Entende que quando nós estamos sentando na comunhão dos santos, nós também estamos cooperando com aquilo que o Senhor quer fazer? Porque o Senhor traz claramente, eu sempre falo isso, sobre o princípio da mutualidade que a igreja deve viver, que a palavra nos ensina. Então, eu sou uma cooperadora de Cristo quando eu me sento à mesa. Eu sou uma cooperadora quando eu participo de um chá de panela, quando eu participo de um chá revelação. Eu sou cooperadora quando eu entrego folheto evangelístico. Eu sou cooperadora quando eu prego, eu sou cooperadora quando eu limpo o banheiro, eu sou cooperadora quando eu estou no café. Eu sou cooperadora, porque eu posso estar nessa posição, exalando o bom perfume de Cristo, edificando, exortando, aconselhando, no pleno serviço, como Cristo, porque assim Ele veio e Ele fez, não veio? Ele sentou-se à mesa, Ele lavou os pés, Ele foi às multidões, Ele fez milagre, Ele multiplicou, e tudo Ele estava obedecendo à vontade do Pai, não é? Ele não estava obedecendo à vontade do Pai quando Ele estava lá só operando milagres. Concorda comigo? Ele não estava só obedecendo à vontade do Pai quando Ele estava na mesa com os discípulos, partilhando o pão e o vinho. Em tudo que Ele fazia, Ele estava obedecendo ao Senhor. E a pergunta que devemos nos fazer é: como então eu estou cooperando? Tudo aqui vai passar pelo fogo. As nossas conversas vão passar pelo fogo. Nosso coração está sendo provado. E a entrega disso tudo, queridos, tem um valor eterno, de recompensa ou prejuízo, de salvação ou perdição. Então, como Paulo trouxe tanto a posição de humildade que devemos ter, como também nos responsabilizou, nós devemos hoje entender e analisar como estamos, qual que é a nossa condição, como estamos fazendo. Será que eu sou cheia de misericórdia quando o irmão fura comigo, diz que ia fazer uma coisa e não faz? Será que eu estou sendo imparcial e sincera quando eu sou consultada? Será que eu consigo pacificar os relacionamentos? Consigo pacificar o ambiente onde eu estou? Ou eu estou incitando, encorajando a confusão, a um ambiente faccioso? É triste quando a gente olha para o cenário da Igreja de Jesus. Porque claramente Paulo poderia estar direcionando essa carta para nós. Não é mesmo? Deus me livre e guarde quando ainda estava naquela fase de almas, células, vermelho, laranja, azul. Eu sou do fulano, eu sou do ciclano. Gente, como que isso um dia se construiu na vida da igreja? Como que isso um dia se deu? Você é da supervisão de quem? Você é da célula de quem? Aí tem a festa das células. A igreja toda colorida, um arco-íris, vermelho, roxo, amarelo, azul. Todo mundo vestindo a sua camisa. Que tristeza. Claramente antibíblico. Humano, carnal, analisando, levantando números em nome de uma frutificação, mas meramente carnal.
dando recompensa e glória ao homem que estava ganhando não sei quantas almas. Então ele era sábio. A gente usa um texto fora do contexto para justificar os nossos erros ainda, né? Esse aqui é um multiplicador de homens, um homem frutífero, que está aqui salvando vidas, ganhando. Tem não sei quantas 1000 células debaixo dele. Uma análise carnal, um posicionamento faccioso dentro da igreja. E hoje isso claramente está reduzindo para a glória de Deus, mas muitas entranhas, muitas raízes ainda no nosso meio. Sutilmente a gente começa a perceber, por que ele, não eu? Não é? Eu podia estar fazendo também. Eu queria. Eu sei fazer melhor. Eu tenho experiência. O sentimento ainda está ali. Ele só muda de figurino, muda de discurso, muda de teologia. É calvinista, arminiano, é reformado, é pentecostal. Só muda. Mas o sentimento é qual? De facção, de divisão no meio da própria igreja. Eu sou calvinista. O que eu estou dizendo? Eu sou de Calvino. Não é isso? Fala. Não é? Continua o mesmo formato. A estratégia do inimigo sempre foi dividir, porque ele sabe que na divisão, quando você separa pessoas, quando você separa pensamentos, quando você separa a igreja, você está fazendo exatamente aquilo que é preciso para enfraquecer a igreja, para que o poder de Deus não se manifeste, para que não venha o poder do Espírito sobre todos, porque estão divididos, nada vai acontecer. E nós precisamos ser despertados para a mentira, o engano, que vem por meio do orgulho, do sofisma, que vem revestido de conhecimento, de teologia, mas na verdade fala de uma origem, de um coração faccioso, que procura os próprios interesses, que quer impor aquilo que pensa, sente, acredita como o verdadeiro, o correto, se impõe sobre aquilo que é a vontade e a verdade da palavra de Deus. Nós precisamos encontrar lugar de arrependimento, queridos. É assustador que isso está se espalhando na igreja e causando tantos males. Porque todos nós perdemos com isso. Quem ganha com a divisão? Você perde o seu irmão que poderia te afiar naquilo que você não é capaz. O Senhor fez tudo para sermos dependentes uns dos outros. Ele nunca deu tudo para uma igreja, para um ministério. Ele nos fez um corpo na sua multiforme sabedoria. Eu, o Farley, os pastores, essa igreja nunca terá a resposta e saberá todas as coisas. Nós precisamos de cada um de vocês. Cada um tem a sua parte, tem a sua responsabilidade. E quando você negligencia, eu perco. Quando eu negligencio, você também perde. Concorda comigo? Se nós não tivéssemos o N para fazer a escola bíblica, o que seria de nós? Então, cada um precisa corresponder.
Nós temos homens e mulheres sendo levantados em diferentes áreas dessa casa e nós glorificamos a Deus por isso. Nós recebemos sempre muitas pessoas que estão se achegando com diferentes expertises, diferentes graças para se manifestar em dons diferentes, mas tudo isso é para servir a igreja. Não é para si, não é para os holofotes, é para serviço. Nós precisamos ser constantemente humilhados, entendendo que nós não somos nada, apenas servos. Eu gostava muito quando o Harold falava, quem é o mais importante na igreja? Quem? O membro. Além de Jesus, né, gente? Por favor. Ele é o fundamento. Mas, no sentido de fazer acontecer, somos todos participantes. Não é o pastor porque ele prega, porque ele ensina, porque ele profetiza. Porque o dom que eu tenho, você também pode ter. E você vai manifestar nas suas áreas. No seu grupo relacional, no seu trabalho. Não é mesmo? Você pode escrever, você pode pregar, você pode anunciar o evangelho com a sua própria vida, sem depender de um púlpito. Concorda comigo? Então, somos todos corresponsáveis aqui. E eu preciso exortar vocês para que saiam da passividade e da falta de responsabilidade. Porque existe um movimento do Senhor acontecendo na sua igreja. Ele está conduzindo ao arrependimento, ele está despertando pessoas, ele está levantando um exército para os últimos dias. E todos nós precisamos estar posicionados nos seus lugares. Eu preciso que você se erga, eu preciso que você corresponda, eu preciso que você pare de abraçar você mesmo, as suas feridas, as suas dores, que todas elas podem e serão curadas pelo poder do nome de Jesus. E corresponda. E olhe fixamente nos olhos de Jesus. O que você está contemplando e correspondendo? Sabe, quando a gente olha para o ativismo, a gente vê claramente pessoas de todos os níveis, né? Aquelas pessoas que querem verdadeiramente agradar o Senhor, mas não têm o discernimento e não ouvem e não discernem tempo e modo para fazer. E existe o ativismo que é puramente almático, que se envolve porque precisa se sentir parte e aceito. Mas existe uma correspondência ativa que nós devemos ter, voltando já ao início dessa mensagem, que ela fala justamente dessa responsabilidade. Mas isso provém de uma mentalidade transformada. Quando a gente olha para 1 Pedro 2, 9 e 10, o Senhor nos assegura de quem nós somos, no sentido pessoal, de identidade. E eu sempre falo isso aqui com vocês. Vocês, porém, são geração eleita. O que mais? Reino de sacerdotes. São nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês já têm o pertencimento. Vocês já têm uma identidade. Não precisa que alguém te nomeie, que alguém te posicione, porque Ele já nos posicionou, não é mesmo? E Ele fez isso e diz, então existe um só propósito, que é a mesma coisa que Paulo foi dizer lá para Coríntios. Todos têm um propósito. Um faz isso, o outro faz aquilo, e mais tem um propósito. E o propósito é anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nesse entendimento de quem nós somos, nós correspondemos. Eu sempre falo isso aqui. Quem sabe quem é, sabe exatamente o que tem que fazer. Não é mesmo? Então, eu sei que eu fui chamada. Eu sei que antes eu não era um povo.
E o Senhor um dia nos escolheu como família e nos fez um reino de sacerdotes. Ele nos elegeu. E quando a gente olha para esses homens que escreveram essas cartas, nós estamos falando de um povo de uma mentalidade hebraica. Eram judeus. Eram judeus que tinham um entendimento, a revelação de Cristo, claro, mas sabiam quem era. E o que eu acho interessante, que é muito diferente da nossa mentalidade, que nós já temos batido aqui várias vezes, essa mentalidade greco-romana, que muitas vezes faz por merecer, quer fazer para ser aprovado, quer ser reconhecido, está buscando naquilo que faz a sua aprovação. Mas, quando a gente olha até para o povo judeu, quando a gente olha para Israel, essa nação que é tão rejeitada, que é tão desprezada hoje e vai continuar sendo, nós olhamos para pessoas que são extremamente fiéis a uma promessa que eles não tiveram ainda revelação, os olhos ainda não foram abertos, mas eles buscam fielmente obedecer à lei. Eles são pessoas extremamente regradas, disciplinadas na leitura, na disciplina da devoção deles a Deus. Concorda comigo? Então, quando você tem essa experiência de estar na cultura, você começa a ver que é um povo disciplinado em uma resposta a Deus. E mesmo na sua ignorância, não tendo a revelação de Cristo, eles estão com o coração sincero, esperando a volta do Messias. E eles não estão passivamente esperando. Eles estão ativamente esperando. E correspondendo como quem sabe que é. Eles sabem que são um povo escolhido por Deus. Eles têm plena consciência, razão disso, e eles falam, eu sou. E porque eu sou, eu faço. E não é à toa que eles são a população, um povo dos mais inteligentes, prósperos, porque eles dão uma correspondência por meio daquilo que eles sabem que são. Tecnologia, saúde, quando você pesquisa um pouco, eles são precursores de muitas coisas. Eles são um povo que estão fazendo com excelência para o seu Deus, estão fazendo com disciplina. As crianças são disciplinadas, ensinadas, doutrinadas, tornam-se adultos da mesma maneira. Disciplinados, regrados, estão lá, orando no muro. As mulheres com o livro aberto, lendo. Crianças, bebês juntos, de carrinho, no colo, estão lá, diante do muro, orando, clamando, esperando o seu Messias. E eles têm uma mentalidade, portanto, muito diferente da nossa, mas uma mentalidade do quê? De quem sabe quem é. Então eles fazem. Então eles correspondem, mesmo na ignorância deles. E é muito diferente de nós, cristãos que estão acomodados, mal sabem, mal entendem quem são, estão olhando uns para os outros, buscando somente a sua satisfação, o seu milagre, a sua posição, alguém que diga o que tem que ser feito. Esperar e apressar, então, a vinda do Senhor, nós deveríamos estar correndo outra carreira, meus queridos. Se nós realmente acreditamos na vinda do Messias, do nosso Salvador, e que nós podemos apressar, a nossa postura teria que ser muito diferente. Porque eles estão lá, dia e noite, naquele muro, clamando pelo seu Messias.
E nós estamos aqui, de evento em evento, de oportunidade em oportunidade, de quando eu quero, quando eu posso, quando eu consigo. Porque a gente não dá o devido valor ao nosso chamado, à nossa comissão. Nós terceirizamos o ID. Nós investimos em missão e olha lá. Nós contamos que o pastor pregue, nós contamos que o pastor cuide, nós contamos que o profeta